Pessoal, quanto tempo que eu não apareço aqui nesse canal, não é verdade? Confesso que eu tava já ficando com saudade de conversar com vocês, né, de passar algumas mensagens, algumas informações, alguns downloads que eu ando fazendo, mas esse momento de reclusão foi necessário. Eu senti essa necessidade de ficar um pouquinho afastada. E agora eu nem saberia se eu ia voltar realmente, se eu ia voltar aqui com esse canal, mas ultimamente tem despertado novamente dentro de mim a necessidade de vir aqui compartilhar as novas informações que eu tenho acessado nesse ano que passou, né? Que foi um ano muito, vamos dizer assim, não gosto de falar a palavra problemático, né? Eu falo desafiador, né? E, gente, eu aprendi muita coisa nesse momento de reclusão que eu fiquei, sabe? Eu acessei novos mentores, novas informações. E eu não sei se vocês também já perceberam isso, mas a gente está entrando numa nova era. Olha aqui, minha gatinha nova. É a Nala. Ela tá fazendo sapequice aqui, porque é o que gato novinho faz, né? Sapequice. Mas, gente, esse ano foi um ano muito desafiador, que é a palavra que eu gosto de usar. E então, o que acontece? Eu acessei novas informações e essas informações entraram muito em conflito com aquilo que eu já, entre aspas, sabia sobre criação intencional da realidade, né? Vocês sabem, né? Provavelmente a maioria de vocês já viram os vídeos onde eu conto como eu criei várias situações na minha vida, como eu manifestei várias conquistas, né? Coisas que eu queria ter, que eu queria viver de forma natural. E aí, a partir do momento que eu fui estudar esse assunto, aí começaram a surgir informações, né, de como manifestar. Então, eu comecei a acessar essas informações que todo mundo acha que já acessou, sobre técnicas, sobre ferramentas, sobre o que fazer para manifestar mais rápido, mais devagar, lei da atração, tudo isso. Só que em alguns pontos ainda existiam alguns gargalos, sabe, porque eu realmente não fazia tudo aquilo que os gurus diziam, né? E manifestava, mesmo assim. Quando eu passei a fazer, na verdade, né? Quando eu comecei a me envolver com esse assunto, comecei a praticar técnicas de lei da atração, a impressão que eu tive é que a minha vida ficou um pouco pior, sabe? Parece que as coisas ficavam mais complicadas, mais difíceis de chegar. Eu ficava mais ansiosa, eu ficava o tempo todo com ansiedade porque não manifestou ainda e tal. Eu acho que, na verdade, piorou um pouco a minha vida. Quando eu comecei a entrar em técnicas de manifestação na minha vida, não fez mais sentido. Só que eu continuei ali empurrando com a barriga, né? Tentando entender ali o porquê que eu não estava conseguindo viver aquilo que eu queria, a questão da ansiedade, a questão do soltar, a que eu não estava soltando, estava olhando muito pro que eu queria manifestar, e isso estava ocasionando efeito zenão, né? E eu fui tentando achar respostas diante daquela situação, né? Diante de todas as situações ali que eu sabia que poderia ter acontecido, mas muitas delas não faziam sentido, não batiam. Aí eu resolvi parar um pouco, parar de ler livros, sabe? Parar assim de buscar intensamente como criar cada detalhezinho da minha realidade, daquilo que eu queria viver. E comecei a ficar mais calma, tá? Na verdade, comecei a soltar de verdade. Falei, gente, eu tô meio perdida, eu não sei mais o que pensar. Cada um falava uma coisa, né? Um vídeo que eu assistia. Porque essa é a melhor técnica. O outro vídeo, não, aquela não funciona, tem que ser essa. Essa aqui que é melhor e tal. Eu ficava assim, gente, funciona para algumas pessoas, por que para mim não tá funcionando? Eu comecei a duvidar de mim. Comecei a me achar uma impostora, gente. Porque assim, eu tô aqui nesse canal vivendo a minha vida e junto com vocês, compartilhando com vocês o que eu faço, o que eu fiz para criar a minha vida. Mas quando eu quero criar intencionalmente, sabendo do meu poder, do poder da minha mente, do poder da minha consciência de criar, eu não estava criando. O que estava acontecendo? E coisas assim, coisas que já fluíam na minha vida começaram a ser bloqueadas na minha vida. Então assim, gente, tá piorando. Não é questão de não estar manifestando, é questão de estar piorando a situação. E aí eu realmente soltei. Falei, gente, não quero saber mais disso não. Sei lá, não sei. Eu soltei, não queria saber, quis ficar um pouquinho off para poder tentar entender. E aí, né, como a gente sempre, quando busca, a gente encontra.
quando a gente bate, a porta abre, quando procura, a gente acha, né? Isso tá na Bíblia. Eu fiquei com esses questionamentos rondando dentro de mim e aí começaram a surgir novas informações, tá? O algoritmo da vida lá começou a mexer os pauzinhos e começou a me trazer novas pessoas. E essa nova geração de mentores, que eu chamo, né? Elas vieram com uma concepção um pouquinho mais leve de viver a vida, de manifestar aquilo que a gente quer viver. Não sei se vocês já entraram em contato com esses mentores da nova geração que eu falo, né? Mas eles falam que muitos deles, né? Eu passei a seguir poucas pessoas. E essas pessoas que eu seguia, tudo que elas falavam fazia sentido para mim, né? Então eu me fechei com essas pessoas para poder tentar entender, a ver menos vídeos e parar mais e refletir mais sobre aquela informação daqueles poucos vídeos que eu assistia, ao invés de ficar assistindo vídeo atrás de vídeo, o dia inteiro ouvindo uma coisa atrás da outra, um falando uma coisa, outro falando outra, aquilo acaba, gente, colocando a gente numa outra prisão, né? A gente sai daquela coisa, estamos na Matrix, a Matrix domina a sociedade, domina as nossas ações, a gente faz o que a Matrix quer, a gente acha que tem livre-arbítrio, mas é tudo influenciado pelo nosso ambiente, pelo meio que a gente está e todas as nossas crenças, blá blá blá. A gente, não é bem assim. Eu sou um ser, né, espiritual, vivendo uma vida humana, sou uma consciência, unida à consciência do Criador, e com isso eu posso criar, manifestar qualquer coisa que eu deseje. E eu estou manifestando o que a Matrix quer, né? O que a Matrix quer. E aí, só que agora a gente fica assim, caramba, eu posso manifestar qualquer coisa. Então vamos lá, vamos tacar de técnica, vamos tacar de 33 vezes 3, 55 vezes 5, não sei o que lá, técnica Hertz, técnica não sei das quantas, bababá, desenhar, quadro dos sonhos, não sei o que lá, visualizar e tal. E aí, gente, eu comecei a perceber que a gente estava mudando de um lugar para o mesmo lugar. A gente estava trocando 6 por meia dúzia, a gente estava saindo da ilusão da Matrix para outra ilusão, né? A ilusão da criação, da lei da atração, e na verdade a gente estava no mesmo lugar. E eu comecei a perceber, né, eu tive contato com pessoas no off, né, em offline também, que as pessoas também estavam sentindo a mesma coisa. Elas estavam sentindo que parece que a vida delas estava piorando fazendo técnicas, né. E aí uma coisa puxando outra, o algoritmo da vida me mostrando mais pessoas e tal, e aí todo mundo estava nessa situação, de que não aguentava mais fazer técnica, que aí quando você esquece um dia, uma hora de fazer, meu Deus, e agora a manifestação, zerou tudo, vou ter que começar do zero, virou uma prisão ficar fazendo isso tudo, né? Eu já tive essa fase que eu tive, que eu tinha que fazer um monte de técnicas, um monte de coisas para poder manifestar mais rápido, né? Só que não fazia sentido, gente. Lá atrás, quando eu era nova, adolescente, eu manifestava assim e eu não entendia nada disso. Na época não se falava nada em lei da atração, de energia, né? Eu, pelo menos, não conhecia nada. E ao mesmo tempo eu manifestava tudo. Como pode, né? Aí veio os questionamentos. Como é que pode tanta gente aí fora, tanta gente, sei lá, multimilionária, tanta gente que não faz técnicas de manifestação e consegue manifestar a vida dos sonhos, né? Então, assim, tem alguma coisinha... Sabe quando você começa a ficar com a pulga atrás da orelha e começa a perceber que tem alguma coisa estranha nessa história? Pois bem, esses novos gurus, né? Os gurus da nova geração vieram trazendo uma proposta muito mais leve, muito mais tranquila, que é: nada disso é necessário, não precisa de técnicas, você não precisa aprender a manifestar, sabe? Porque você já nasce com esse dom, você manifesta o tempo todo, só que não percebe. Aí eu falei, é isso que acontecia comigo. Eu manifestava, eu desejava viver uma coisa, ia vivendo a minha vida naturalmente e, sei lá na frente desenrolava naquela manifestação, né? Que eu não chamava de manifestação, mas desenrolava. Então faz mais sentido realmente. Né? Faz mais sentido, assim, de eu não saber, estar no inconsciente e mesmo assim manifestar. Mas como é que pode? Tem pessoas que também estão no inconsciente coletivo e não conseguem ter a vida que querem, a vida que buscam, que sonham, né? Só que esse pessoal começou a falar, não precisa de técnica, não precisa de nada. Tudo isso tá no seu subconsciente, tudo isso tá na forma como você acredita ou não que aquilo ali é verdade para você, que aquilo ali é possível você alcançar ou não. E é justamente isso que acontecia comigo, né? Eu queria passar no concurso, as informações que eu tinha no meu
consciente e provavelmente no meu subconsciente também, era de que eu sempre fui uma boa aluna, sempre tirava notas altas. E todo mundo fala que quando você é uma boa aluna e tal, você consegue qualquer coisa, qualquer emprego, qualquer lugar, passar no concurso, porque você tem muito conhecimento. Então eu posso sim passar no concurso. Era a informação que eu tinha. Eu queria entrar naquela empresa, naquela multinacional. Então, eu sabia que eu ia entrar naquela multinacional. Por quê? Porque a sociedade me falava que se eu estudasse, se eu fosse uma boa aluna, eu ia entrar naquele lugar. E eu era uma boa aluna. Então, na minha cabeça, no meu raciocínio, no meu racional, e isso foi pro meu subconsciente, eu ia conseguir as coisas que eu queria. Obviamente, tiveram coisas que eu não consegui manifestar. Por quê? Porque eu não acreditava naquilo, né? Mas as coisas que eu consegui manifestar, muitas delas vieram de formas inusitadíssimas, né? Vocês conhecem a história aqui de coisas que as regras do jogo mudaram. Até depois que o jogo acabou, o juiz voltou a partida e mudou a regra do jogo e eu ganhei. Então, assim, impossível não existe. Milagres acontecem, tá? E eu não fazia nenhum tipo de técnica. Eu simplesmente acreditava que aquilo ali era pra mim, ponto. E então, gente, fazia muito sentido com a informação desses novos gurus, desses gurus da nova geração, que falavam justamente que você não precisa fazer técnica, que a coisa tem que ser leve, que tem que ser fluida, que você precisa apenas saber que você vai conseguir aquilo, e aquilo vai vir para sua vida de alguma forma. É viver num estado, assim, de conexão, de leveza, de tranquilidade, de certeza que aquilo ali vai vir para você, e aquilo ali acaba realmente vindo para você. E a ação, ela deve ser inspirada. Então, assim, quando você está em conexão, né? Hoje eu entendo muito isso. Quando você está em conexão com o seu eu superior, você não precisa pensar conscientemente, racionalmente no que precisa ser feito para conseguir a manifestação. Você é simplesmente levado pela vida. Você é simplesmente guiado pelos acontecimentos. E você vai fazendo coisas sem perceber que vai automaticamente te levar ao teu objetivo, né? E aí eu fiquei pensando, realmente é exatamente isso. É muito mais fácil do que a gente pensa. É muito mais leve do que a gente pensa. Não precisa fazer tanto esforço, né? E esse era o meu problema. Eu fazia tanto esforço, gente, que eu acabava bloqueando as minhas manifestações, né? Ou vinham de forma muito difícil, né? Então, quando eu comecei a entender esse processo, agora faz sentido. E eu comecei a soltar as coisas de novo, tudo aquilo que eu queria viver, que eu fiquei esses anos tentando fazer técnica, aquilo veio muito rápido. E engraçado que quando a gente vive, quando aquilo vem pra nossa vida, a coisa é tão comum, é tão normal que você não consegue nem assim, meu Deus, eu consegui, porque aquilo, parece que você já sabe que aquilo é seu, sabe? E é essa a verdadeira chave da manifestação. Isso que eu entendi, isso que eu tinha me esquecido, que eu sabia, inconscientemente, eu era guiada por meu ser superior, fazia as coisas de certa maneira, conseguia viver. Depois que eu conscientemente, racionalmente fui entender a lógica por trás da manifestação, eu comecei a me esforçar muito, a me esforçar tanto que aquilo bloqueou as minhas manifestações que eu queria viver e até as coisas que eu já vivia. Depois que eu libertei tudo isso e deixei pro meu ser aí me avisar o que eu tinha que fazer e tal, que as coisas começaram o entendimento que eu precisava, né, veio até mim. E realmente, hoje eu me sinto muito mais leve, hoje eu sinto que, depois disso eu comecei a provar, né, desse soltar, de você saber que tudo é para você, sim, desde que você se conecte com a sua essência, se conecte com o seu eu superior, isso é para você, sim. E as coisas vão acontecendo naturalmente, sem você se esforçar. Às vezes uma ação inspirada que o seu ser superior te envia é ir ali na esquina comprar um sorvete. Porque aí tu vai conversar sobre determinado assunto, tu vai saber de uma informação que tu precisa, sabe? E que conscientemente, racionalmente, você querendo controlar as variáveis, isso nunca iria acontecer. Porque nós somos um pedacinho do nosso ser só. O nosso ser superior, que está em conexão com Deus, né, com a fonte, é como se fosse um labirinto, gente. Ele olha de cima.
Quando você tem o labirinto olhando de cima, você sabe exatamente as curvas que você tem que fazer para sair desse labirinto. Nosso eu superior está olhando de cima. Nós, humanos, estamos no labirinto, dentro do labirinto. Então a gente não sabe qual é a curva que vai nos levar à saída. Né? A gente vai testando, aí erra, volta, aí não sei o que e tal, bate, volta tudo de novo, erra, aí acerta, avança um pouquinho, erra, volta um pouquinho. A gente fica nesse eterno tentativa e erro, né? A gente fica nessa vai e volta, tentativa e erro. Quando a gente solta isso, ó, eu quero chegar no final do labirinto, né? Eu lá saindo do labirinto. Pronto, você já visualizou. Acabou, tá feito. Isso você joga pro teu superior, é o que você quer e é isso que você vai viver, sair do teu labirinto, tá? Quando você faz isso e vive a vida normalmente, buscando sempre o seu, o que muitos desses novos mentores falam, o seu entusiasmo, que é buscar viver em bem-estar, viver na alegria, fazendo coisas que você deseja, que você gosta, que te deixam bem, que elevam a tua vibração. Quando você joga pro teu superior e vive a tua vida da melhor maneira, as coisas simplesmente acontecem. E era assim que eu manifestava lá atrás, né? Porque eu não sabia nada disso. Então, pra mim fez todo sentido, né? Eu dei essa volta toda, esses anos todos na minha vida, tentando entender detalhe por detalhezinho da manifestação, quando na verdade a coisa era mais simples do que eu pensava, né? Então, eu pretendo voltar aqui, trazer mais insights. Eu anotei muitas coisas, gente, desse período que eu fiquei off. Tem muitos insights que eu quero trazer para vocês, que assim como me ajudaram a relembrar quem eu era, pode ajudar você também no seu processo, na sua cura, no seu desejo, naquilo que você quer viver, né? E eu quero voltar a compartilhar isso aqui com vocês. Então, eu tô aqui nesse vídeo dizendo que tudo que eu achava que era para ser feito, na verdade não precisa ser feito. Não precisa nada disso, tá? Tem pessoas que conseguem manifestar? Sim, tem pessoas que conseguem manifestar com técnicas. São pessoas que estão ainda precisam ainda ir subindo os degraus, né? No estado consciencial. Então, quando você está muito lá embaixo, muito na Matrix, muito ali preso ali naquela materialidade, qualquer mudançazinha na tua consciência, ou seja, qualquer técnica que faça você levar a tua vibração um pouquinho, você já consegue manifestar. Mas a partir do momento que você vai elevando a tua consciência, o teu nível de consciência, você começa a perceber que nada disso é necessário, gente. Nada disso é necessário. Você, por si só, já consegue manifestar, né? E isso me veio também com muito entendimento, porque ano passado eu fiz vários cursos, né, de terapias holísticas e tal, e uma delas foi de uma mesa, né, onde você atua com cristais e pêndulos para elevar a frequência vibracional, que no início era muito bom para mim, muito bom, eu fazia aquilo, me sentia bem realmente, só que depois de uns 2 meses eu comecei a perceber que eu não precisava daquilo mais. Só o processo de preparação que eu me coloquei de fazer um ritual, né, antes de fazer aquele procedimento ali na mesa. Mas só de eu me colocar nessas preliminares, digamos assim, de colocar uma música que me faça bem, de fechar meu olho, de me visualizar encontrando com meus mentores, num lugar, na natureza e tal, acender um incenso. Só esse processo já era suficiente para quando eu começasse o processo ali na mesa com os cristais, a minha frequência já estava lá em cima. Então, assim, um download veio, né, que não é necessário fazer qualquer coisa para você viver aquilo que você quer, né? Mas isso depende do seu nível de consciência. Naquele momento eu entendi que para o meu nível de consciência eu não precisava fazer aquele processo para me conectar com algo maior, com meus mentores, minha egrégora de luz. Eu não precisava, era só eu me colocar na postura de conexão, tá? Então, é tudo um processo, gente. E foi tanto download que eu fiz, eu vou trazendo aos poucos aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu espero realmente compartilhar com vocês essa nova fase da minha vida. Pensei muito se eu iria criar um novo canal, mas eu acho que esse canal aqui mostra uma trajetória, né, de alguns anos aí que eu venho estudando esse assunto, né? E agora eu tô num novo momento, numa nova fase, numa fase muito mais leve, numa fase muito mais feliz, tá? E numa fase
co-criando muito mais do que antes, quando eu fazia de forma intencional, quando eu me esforçava para fazer técnicas e tudo. Não precisa nada disso. Então eu queria vir aqui dizer que eu tô de volta e sempre que eu tiver downloads e também os downloads que eu fiz nesse processo, né, nessa reclusão que eu fiquei, eu vou trazer para vocês que realmente pode ajudar vocês a se libertar de muitas prisões, né, que a gente se coloca sem perceber. Se você gostou dessa nova fase, se você também já sabia disso que eu estava falando aqui com vocês, né, se você sentiu assim lá dentro que realmente estava se sentindo preso, não conseguia manifestar, estava angustiado, estava se sentindo muito mal com essa coisa de técnicas, e agora você entende que não precisa nada disso. Se você também passou por essa fase ou está passando, coloca aqui nos comentários para eu saber também, para a gente juntos começar a construir aqui um novo caminho para auxiliar, né, tanto a mim quanto a vocês também, todos os seus familiares, as pessoas à sua volta e o ambiente onde todos nós estamos inseridos, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!